Onyomi to kunyomi. Leitura chinesa e leitura japonesa. Recapitulando o que já foi explicado anteriormente, originalmente no Japão não havia escrita. Assim, a comunicação era apenas oral, ou seja, falada. Por volta do século V, os japoneses, necessitando grafar seus nomes e a história de seus ancestrais, passaram a utilizar o kanji. O kanji basicamente é composto por imagem, o que expressa o significado, forma, representada pelos traços, e o som, sua leitura. A antiga China originalmente não era unificada, assim cada região possuía uma forma de fala peculiar. Por isso, a cada tomada de um novo império, os sons dos caracteres chineses eram modificados de acordo com a fala conterrânea de cada imperador. Nos séculos 6 e 7, o Japão inicia as viagens marítimas de intercâmbio com os famosos Kentō-sen. Observe a mudança dos sons do caractere ir antes do século V. Koon trata-se do som utilizado na Península Coreana. O primeiro contato com os caracteres utilizavam-se este som. Ko. Do ano 592 a 628, utilizava-se o Gohon. O mesmo caractere passou a ter a leitura de Gyo. A partir do século 7 a 8, passou-se então a utilizar o Kan-on. Novamente o caractere sofre alterações em seu som, passando a ser lido como Ko. A partir do século 13, passou a ser utilizado o To-on. Mais uma vez o caractere recebe uma nova leitura. An. Por volta do século 7, os japoneses adotaram os caracteres chineses e adaptaram para o seu uso, adicionando os sons da língua japonesa em cada caractere. Assim, além das leituras chinesas, adicionaram sua própria leitura para o kanji. Por exemplo, iku. Culturalmente, os japoneses detestam descartar o que é original. Assim, mantiveram todas as leituras a fim de não alterar sua composição. Todas as leituras chinesas são chamadas de onyomi, ou seja, leitura dos sons originais do kanji. E por fim, o som da fala cotidiana da língua japonesa original que foi incorporada nos caracteres chineses, chamada de kunyomi. Observe mais exemplos das adaptações. Enquanto que os chineses diziam san, os japoneses chamavam de yama. Enquanto que os chineses dizem nichi ou jitsu, os japoneses dizem hi. Enquanto que os chineses dizem boku ou moku, os japoneses dizem ki. Enquanto que os chineses dizem getsu ou gatsu, os japoneses dizem tsuki.
Em alguns casos, as palavras japonesas serão grafadas em kanji sem a necessidade da leitura chinesa. Para esse tipo de composição, chamaremos de Jukuji-kun. Observe o exemplo de Konnichi, o que significa hoje. Poderá ser representado também apenas com a leitura japonesa. Kyō. Ou em Myōnichi, amanhã. Poderá ser lido como Ashita. Algumas palavras que portam alguma característica ou algum elemento originado do Japão são grafadas em kanji, entretanto não possuem o sentido original do chinês e são pronunciados apenas com a leitura japonesa. Estas são chamadas de kokkun. Por exemplo, tsubaki. Camélia japonesa ou sake, salmão. Também como shiba, gramado. Existem casos que não há leitura japonesa, apenas existirá leitura chinesa, como em I, estômago. Cha, chá. Kiku, crisântemo. Também existirão casos que não haverá leitura chinesa. São os kanjis desenvolvidos pelos japoneses, os chamados kokuji, como em touge, desfiladeiro. Hatake, plantação. Tsuji, encruzilhada. Para terminarmos sobre o assunto das leituras dos kanjis, devemos saber então que o kanji é basicamente composto por imagem, expressa o significado, forma, representada pelos traços, e o som, a leitura. Regularmente, são utilizados dois tipos de leituras para cada kanji. A leitura original chinesa, onyomi, e a leitura japonesa, kunyomi. Espero que esta aula tenha esclarecido sobre as leituras do kanji. Na próxima aula, veremos sobre as regras de escrita do kanji.